O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que não está preocupado com a possibilidade de o Uber deixar o Brasil se a regulamentação de aplicativos ocorrer. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicada nesta segunda-feira, o titular da pasta ironizou a empresa e disse que convocaria os Correios para criar uma plataforma semelhante e executar o serviço. Além da regulamentação dos aplicativos, Marinho defendeu a revisão de pontos da reforma trabalhista, sem mencionar quais. Outro alvo do ministro é o MEI. Segundo ele, o governo pretende reavaliar as regras dos microempreendedores com o suposto objetivo de estimular contratações com carteira assinada e reduzir fraudes em leis trabalhistas. Vamos então a Brasília. Como é que será que repercutiram essas falas do ministro do Trabalho, José Maria Trindade? Agora já na companhia de quem está nos acompanhando também na TV e no rádio. Zé? Pois é, imagina, mandar pelos Correios, né, que já foi símbolo de atraso no Brasil. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite a todos aqui da nossa bancada e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, isso virou meme, correu o Brasil e foi um dos assuntos mais comentados em toda a internet. Agora você imagina Correios e, diante do que eu já falei aqui nos Pingos, sobre as estatais. Imagina Correios criando uma plataforma para mandar um carro te buscar. Veja que situação, veja que complicação e veja o tanto de emprego que essa plataforma nova não iria criar. Talvez dirigida por um ex-senador ou um deputado que perdeu a eleição, ou aquele prefeito da capital petista que não conseguiu se eleger. E aí foi ser diretor-geral desse aplicativo dos Correios que vai mandar buscar os atrasados. É evidente que se o Uber sair do Brasil, outras plataformas virão. O mundo, ele não anda para trás. Eu costumo dizer que é como a catraca da bicicleta, não roda. Se você girar para trás, a bicicleta não vai para trás, só anda para frente. Tecnologia é assim, e a tecnologia já está embarcada. Se o Uber sair, ficam outras plataformas e eu já sugeri aqui, inclusive, que o sindicato de taxistas criasse a plataforma do táxi, porque não tem absolutamente nenhum outro caminho a não ser a tecnologia. Agora, a ironia fica para um ministro que não tem noção do tamanho do cargo que ocupa e faz uma proposta ou uma ironia desta. Eu vejo aqui em Brasília, senhores, senhoras, vários cargos que são realmente maiores do que os ocupantes. São cargos importantes, ministérios, às vezes autarquias, ocupados por nanicos, que a gente vê que tem que dizer, eu sou ministro de tal, porque o tamanho dele não ocupa, não tem a dimensão do cargo, né? E já vi vários outros cargos pequenos sendo ocupados por gigantes, pessoas que estão, a gente vê que produz muito mais do que o cargo oferece. Agora, soltar a piadinha, que isso é uma piada, né? Isso é uma piada, isso é uma besteira. Como ministro e falando em nome de governo, isso é imperdoável. Você, o que achou da ideia? Cláudio Dantas, diga lá, Cláudio. Zé Maria, eu não sei se é brincadeira não, viu? Eu fico desconfiado, porque o Edinho Silva, lá em Araraquara, ele criou em parceria com uma empresa local um aplicativo, chama Bibi Móvel, e implementou esse aplicativo. Eu desconfio até que de repente não seja os Correios aí, o verdadeiro, essa possível empresa, né, que eles estão considerando substituir o Uber. Eu sei que, claro, nessa conversa toda tem aí uma tentativa de se recuperar, de se reutilizar, de se criar novas funções para os Correios, que já deveriam ter sido privatizados. O Correios que perdeu relevância na sua atuação, né? Ninguém manda mais carta para lugar nenhum, hoje é todo mundo no WhatsApp, né? No Telegram, e então eles estão tentando provavelmente criar uma opção aí para manter o Correios estatal, manter o Correios funcionando e servindo naturalmente de cabide de emprego. Bom, eu acho que o Haddad não deve estar feliz, porque o sobrinho dele é gerente de operações do Uber, né, da Uber, e ele vai perder o emprego se o Uber for embora. Agora você, Roberto Mota. Diga, Mota. Sai o Uber, entra o Correio. Sai a Netflix, entra a TV Câmara.
acaba com o iFood. No lugar do iFood, que tal criar a empresa brasileira de entrega de comida, a Entrega-Brás? Agora, falando sério, vocês esperavam o quê? Você, jovem, que votou no PT, você que usa o Uber para tudo, você que usa tanto o Uber que você nem quer aprender a dirigir, você não checou primeiro quais eram as ideias dessa turma antes de votar neles? Olha, eu vou contar para vocês uma novidade. A atual ministra da Ciência e da Tecnologia pertence ao Partido Comunista do Brasil. Deixa eu explicar para vocês para onde é que a gente está indo. Em 1989, o comunismo foi derrotado na Europa. Caiu o Muro de Berlim. O muro separava a Alemanha Ocidental, que era livre, capitalista, da Alemanha Oriental, que era uma ditadura comunista. Nada explica melhor a diferença entre capitalismo e comunismo do que a diferença entre os automóveis produzidos pelas duas Alemanhas. A Alemanha livre produzia o Mercedes-Benz, um dos melhores e mais cobiçados carros do mundo. A Alemanha comunista produzia o Trabant, talvez o pior carro já fabricado na história. Quem sabe, quando os Correios substituírem o Uber, o seu motorista não vai chegar dirigindo um Trabant. Agora você, Tiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite. Detalhe. O Correio não aceita cartão de crédito. Então a gente vai ter que fazer corrida em dinheiro vivo ou com cartão de débito da Caixa do Banco do Brasil. Nós vamos ter aí corridas talvez atrasadas. Imagina quando o Correio fizer greve. Ou imagina quando extraviarem o passageiro. Porque o que a gente encontra na Justiça Federal de caso de extravio de encomendas, imagine, extraviam seu filho, sua filha, sua mãe, a sua avó, aí o Correio vai lá, você vai entrar com uma ação, eu preciso achar minha mãe, minha avó, minha filha, ele vai dizer, não, eu não sei, se extraviou sozinho, saiu do carro andando, porque o que a gente vê nos juizados especiais federais de ações de extravio contra os Correios não é brincadeira. Agora, falar que não se preocupa com a saída do Uber do Brasil. É claro que ele não se preocupa. Ele é um ministro de Estado, é um sindicalista aposentado. Ele é um sujeito que concorreu à eleição de 2002 e, segundo a Justiça Eleitoral, o patrimônio declarado é de R$ 285.718,73. Mas, em 2019, em janeiro, o portal G1 publica a seguinte manchete: Justiça Federal bloqueia 76,1 milhões de Luiz Marinho. É claro que ele não vai se preocupar. Quem tem que se preocupar são os motoristas de Uber. Não que os motoristas de Uber fiquem ricos com Uber, até porque a plataforma, a tecnologia cobra deles um percentual bastante elevado, para não dizer talvez até covarde, desses trabalhadores. Mas o motorista de Uber, ele é motorista de Uber principalmente porque ele quer ter um rendimento extra. Porque ele, trabalhando em outro lugar, o salário não é suficiente para ele pagar o aluguel, a escola do filho ou dos filhos, para ele manter e prover a saúde da família, para que ele possa fazer um supermercado, para que ele possa tentar, alguma vez no mês, se sorte ele der, ter algum momento de lazer. Então as pessoas, elas trabalham no Uber também para complementar a renda. E se o Uber passar a ter que observar todas as normas da consolidação das leis do trabalho, a CLT, essas pessoas não podem mais ter o Uber como uma fonte de renda complementar. E aí elas vão fazer o quê? Elas vão ter que abandonar o emprego anterior e vão ter que apostar tudo no Uber, ou vão deixar a renda complementar e vão parar de pagar.
a escola, vão fazer um sorteio de boletos. Eu jogo o boleto para o alto, que for caindo no degrau mais alto, eu vou pagando, e que tiver no degrau mais baixo, eu vou deixando para depois. O que essas autoridades não entendem é que o trabalhador brasileiro, especialmente o informal, ele não tem auxílio gasolina, ele não tem auxílio escola, ele não tem plano de saúde e ele precisa complementar renda. Além das 8 horas de trabalho, 1 hora intrajornada para descanso e um descanso interjornada suficiente para que o trabalhador descanse e tenha uma vida social e familiar, é uma lenda, especialmente num país em que a inflação corrói o poder de compra da moeda. Acredito que o Uber não vá sair do Brasil, porque é um mercado bastante rentável. E que, se alguma alteração legislativa houver, seja para que se ache um meio termo entre a segurança do motorista e a continuidade da empresa. Mas as falas do ministro Luiz Marinho são falas de quem, de fato, não precisa se preocupar com a vida porque ela já está ganha. Agora, Zé, a gente está falando muito sobre essas possíveis mudanças na regulamentação do Uber, né? Como você falou, foi o assunto do dia nas redes sociais, mas o ministro também falou em mudar as regras do MEI, né? Que é o regime dos microempreendedores individuais, que foi a saída para muitos trabalhadores, inclusive agora durante o período da pandemia, né? Aumentou muito o registro de MEIs aqui no Brasil e o ministro fala em mudar as regras para tentar levar esses trabalhadores para o mercado formal, né? Aumentar o teto da arrecadação dos MEIs, né? Para que, assim, esses trabalhadores todos tenham que ter carteira assinada para receber o dinheiro. Será que pode ser uma boa ideia, Zé? O que acha? Eu acho que o Congresso Nacional não vai aceitar isso, né? O governo Lula está meio perdido aí no que se refere a sentimentos esses esquisitos e a realidade da vida, que é o Congresso Nacional. O MEI foi regulamentado, já houve até mudanças, né, pelo Congresso Nacional. Foi uma grande sacada no momento em que precisava de contratar, e os MEIs, eles vieram para atender ao autônomo, né? O pipoqueiro, o cabeleireiro, o marceneiro, o pedreiro, que precisava dar uma nota fiscal, né? E pagar a Previdência. Houve inicialmente ali críticas com relação ao MEI, porque eles são privilegiados com relação ao pagamento para a Previdência. Aí a conta que diziam na época do debate do Congresso Nacional é de que lá na frente esses MEIs se aposentarão, né, pagando um pouco menos do que pagam os trabalhadores da iniciativa privada que estão contribuindo. Mas é que aumentou muito o número de contribuintes, ou seja, a contribuição, o bolo da Previdência. E isso facilitou, aumentou a arrecadação. Para você ter uma ideia, o MEI foi uma grande ideia, foi uma ideia boa que traz a vida real para o sol, para a transparência. No Brasil, nós estamos acostumados a ter 3 tipos existenciais. O primeiro é o servidor público, que ninguém sabe exatamente, é um ser de um planeta que ninguém sabe de onde veio. Esse ser, ele se reproduz com muita facilidade aqui nas cercanias do Congresso, Palácio, dotados de características próprias, estabilidade total no emprego, isso, aposentadoria integral e um acréscimo que se chama paridade salarial. Independe de quanto você deve ganhar, o seu colega trabalhando, você vai ganhar igual, paridade salarial. Isso é o sonho. Então, um ser especial que é o servidor público. Por outro lado, vem um subser, que é o trabalhador de carteira assinada. Esses têm também muitas garantias, 13º, e vários penduricalhos que, na verdade, quando o contratador, o empresário contrata, ele não vê esses nominhos de 13º, férias, licenças. O que ele vê? É o pagamento anual, o custo da mão de obra e pronto. É isso que o contratador vê. Se ele não avaliar assim, ele quebra, porque se pensar só no salário que ele está pagando, um trabalhador custa muito mal. E aí vem o terceiro tipo de trabalhador, que é o que não tem direito a nada, é o limbo. E veio a ideia de que se criar
o MEI, que dá a esse pessoal que trabalha sem nunca contribuir a ter uma aposentadoria mínima no final da vida, lá no fim do túnel, né? E mudar isso, tirar isso na esperança de que esses MEIs serão contratados é, no mínimo, um desconhecimento da realidade, um desconhecimento de como anda o Brasil. Quer dizer, os MEIs chegaram para ficar e são bons e trouxeram para a luz trabalhadores que nunca tiveram e nunca terão carteira assinada. Cláudio Dantas, e sobre essas possíveis mudanças no MEI, Cláudio, o que acha? Acho que o Marinho tinha que ligar para o Carlos Melles, que é o presidente do SEBRAE, que monitora todo esse mercado de pequenos e médios negócios, para ouvir sobre a experiência do MEI. O MEI significa hoje 7 em cada 10 empreendimentos novos no Brasil. A gente tem aqui 1/4 do PIB brasileiro sendo movimentado por pequenos negócios. Então, acho que o Marinho, ele deve estar seguindo na mesma linha do Lula, do Mercadante e dos outros integrantes desse governo de terrorismo econômico. É isso que eles estão fazendo. A gente já vai falar aí de Banco Central também, que hoje virou aí um ataque infernal ao presidente do Banco Central. E o que se vê em todas as medidas até agora são medidas de atraso, são medidas que representam um atraso, medidas que vão tirar direitos, medidas que vão tirar empregos. Isso é muito simbólico, porque até na transição, durante a campanha e na transição, o governo bateu muito na tecla de que o Lula bateu muito na tecla de que o Bolsonaro havia deixado um rombo. Até o Henrique Meirelles, quando ainda estava tentando integrar o governo, disse que tinha um rombo de 300 bi nas contas públicas. Rombo que nunca se verificou. Muito pelo contrário. O rombo foi aberto a partir da aprovação da PEC da gastança, ali no finalzinho de dezembro, no finalzinho da transição. Gastança que eles estão promovendo a partir desse rombo aí total, né, no teto de gastos, com o fim do arcabouço fiscal. Isso tudo está gerando muita insegurança no mercado. E aí o que se vê por parte do governo, do Lula, dos seus ministros, é um ataque, é uma reação sempre frontal a qualquer crítica que venha do mercado. E mercado não estou falando simplesmente de bolsa de valores, não, estou falando do empresariado de uma maneira geral, dos industriais. Como é que o Geraldo Alckmin, vice-presidente, fala em reindustrialização do Brasil, enquanto o presidente da República está tentando destruir a economia? É disso que se trata. Não há nenhuma medida anunciada até agora que represente um avanço. Então, assim, você criticar o MEI, você querer acabar, mudar, transformar esse pessoal em carteira assinada, não tem o menor sentido. O brasileiro é um povo empreendedor. É um povo empreendedor, está nas praias vendendo água de coco, biscoito Globo, está no sinal, está na banquinha. Até no dia 8 de janeiro tinha um sujeito vendendo algodão doce ali no Congresso Nacional. Nem todo mundo quer ser empregado, nem todo mundo quer ter carteira assinada. Como o Zé Maria destacou bem, mas é importante ter previdência, claro, para garantir ter um retorno ali na velhice, quando a saúde já não for suficiente, né, para segurar ali a luta diária pelo pão de cada dia. Então, assim, eu me surpreendo, assim, não tanto porque eu já esperava que esse governo fosse ser um atraso, mas me surpreendo com a velocidade com que eles estão colocando as suas ideias em prática. Ou melhor, estão colocando as suas ideias na praça, na rua. Para colocar em prática, vai ter de negociar com o Congresso. Eu bato mais uma vez nessa tecla. Quero saber como que o Congresso Nacional vai reagir a esse terrorismo econômico promovido pelo governo Lula. Tem um palpite, Pavinato, como é que será que vai ser a reação do Congresso diante dessa ofensiva sugerida pelo governo? Vitor, eu não sei. O Congresso brasileiro, ele é um Congresso que não tem ideologia, mas tem cor. E a cor é verde. Infelizmente. A MEI, é claro, um trabalhador que trabalha através da microempresa individual, né, que é o CEO da PJ, de fato, como diz Trindade, ele não tem férias,
ele não tem 13º, não tem seguro-desemprego, não tem o seu recolhimento automático no INSS, nem o FGTS, nem as contribuições sociais. Mas, o que o trabalhador faz com a contribuição social? Nada. O que o trabalhador faz com o dinheiro que vai para o seguro-desemprego, para o INSS? Bom, ele mesmo pode pagar. E a gente tem que aprender, se a gente quer ser uma democracia séria, a gente tem que aprender que quando nós nos tornamos adultos, nós nos tornamos capazes e somos livres para tudo, para trabalhar, para empreender, mas a nossa liberdade tem o custo da responsabilidade. Então, esse dinheiro de INSS seguro, isso o trabalhador mesmo pode fazer. Quanto a férias, por exemplo, se ele não tem tempo para ele, a MEI ela pode ser derrubada na Justiça do Trabalho. Quando, através de uma MEI, eu presto serviço para uma empresa e eu não tenho poder diretivo nenhum sobre mim, é a empresa que determina tudo. Que horas eu entro, que horas eu saio, quando é que eu posso não estar. Se é assim, se há essa subordinação, se há esse poder diretivo absoluto, a empresa que contrata uma MEI tem que abrir o olho, porque não importa a MEI, ela vai ser responsabilizada na Justiça do Trabalho. A realidade das MEIs não prejudica a CLT. Se a realidade de uma MEI é a realidade de um empregado subordinado que tem que bater o ponto e não pode fazer 1 milímetro para fora do pinico, não tem importância. Na Justiça do Trabalho, essa relação vai ser convertida de um contrato entre empresas para um contrato de emprego que é regido pela CLT. O Brasil é um país com número alto de informais. Até 2 anos nós tínhamos 41% da força de trabalho na informalidade. 39 milhões de trabalhadores na informalidade. Estados que chegam a ultrapassar 90% de informais. O Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade maravilhosa, cartão postal do nosso país, tem mais de 80% da força de trabalho na informalidade. Debater o MEI é algo tão inútil que nada mais é do que uma cortina de fumaça para que não se resolva a criação de empregos.